Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Pode ser que você pense assim, mas Deus manifesta a sua graça, o seu poder na vida daqueles lá, talvez do Sidney, talvez daqueles que estão ali na frente, ou talvez do fulano e do outro. Eu quero dizer para você que Deus manifesta o seu poder simplesmente para aquele que pede. Aquele que pede com fé e não vacila no seu coração. Por isso que a gente precisa, às vezes, da ajuda aí do irmão, para ter força. Ele se manifesta naquele que o busca. Ele se manifesta naquele que vai atrás dele. Ele se manifesta naquele que quer encontrá-lo. É a única condição. Então fala para a pessoa do lado, você quer encontrar Deus, Ele vai se manifestar na sua vida. O que Deus não aceita, tem um versículo que diz assim: o que Deus não aceita é o coração fingido. E as pessoas, quando falam de religião, às vezes elas são fingidas. Elas fingem que são religiosas. E meu irmão, não faça isso não vale a pena. Não faça as coisas para fingir que você é religioso. Faça o que está no seu coração. Pede o que está no seu coração. Não tente enganar a Deus, porque Deus não se engana. E as igrejas às vezes estão cheias de pessoas fingindo que são religiosas. Não queira isso, porque isso não te levará a lugar nenhum. Isso vai até sim destruir a sua vida. Seja sincero com Deus. Um coração sincero é o que é acolhido. Jesus olha o coração das pessoas, e não as palavras, e não os gestos, mas o coração. Por isso eu falei, põe a mão no seu coração lá no começo. Apresenta o teu coração. Então, independente da sua vida, seja sincero agora e fala: Senhor, eu quero Senhor, sinceramente que o Senhor esteja na minha vida, Jesus. Eu quero sinceramente, Jesus, que o Senhor me conduza, que o Senhor me ensine, que o Senhor haja na minha vida, que o Senhor me cure, me liberte, que o Senhor tenha pena de mim, que o Senhor tenha misericórdia. Se você acha que está sofrendo muito, pode chorar diante de Deus e dizer: Senhor, tenha pena de mim, Senhor, tenha misericórdia do meu sofrimento, me ajuda, Senhor. Seja sincero com Deus, derrama o teu coração, derrama os teus sentimentos diante de Deus. Quando eu orar, a terra tem que maravilhas aconteçam, Senhor, nas nossas vidas. Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar, pois aquele que ora, Deus alcançou a vitória. Pois aquele que ora, Deus alcançou a vitória. Pois aquele que ora, Deus alcançou a vitória. Eu quero pegar esse finalzinho da música aí, porque ela fala assim: pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória. Quer dizer que independente da circunstância que seja, quando você decidiu
que você ia resolver a sua vida na oração, e não do jeito que te falaram para resolver, e não do monte de jeito que você já tinha aprendido, mas você decidiu, não, a minha vida, porque é você que decide, a vida é tua, né? Eu decido pela minha vida, e você pela tua. Então quando você decide, quando eu decido, não, a minha vida eu quero conduzir através da oração. Quando eu decido, então eu já tenho a vitória, entendeu? Porque Deus não vai me deixar na mão, porque Deus não vai me abandonar, porque Deus não vai fazer o mal para a minha vida. Então quando eu decido, mas veja bem, você tem que decidir isso. Eu quero que a minha vida seja uma vida conduzida na oração. E aí então, não é conduzida pelo pai, pela mãe, pelos vizinhos, pelo patrão, pelos outros, pelo mundo, pela televisão, pelos tantas coisas, pelas ideologias, pelo fulano de tal. A minha vida é conduzida pela oração. E aí então, você tem certeza da vitória. Fala para a pessoa do lado, aí você pode ter certeza. Então você percebe que tem uma condição, não é? Não está pronto, não está tudo pronto. Aquele que ora, quando? Em todas as circunstâncias, é aquele que ora, aí ele tem a vitória na sua vida. Dá um chacoalhão na pessoa do lado e fala assim, é assim que você vai conseguir. Deus me tocava ontem, né, quando eu pensava o que Deus queria falar para o grupo de oração, né? Senhor, o que o Senhor quer falar para essa reunião? Deus me deu 2 passagens. Aí a gente chega aqui, a gente não combina nada, nem música, nem nada. Nunca fazemos isso. É só Deus que escolhe mesmo, né? Então vocês vão ver como é que é tudo conduzido pelo Espírito Santo, de acordo com aquilo que precisamos ouvir, né? E Deus me falava 2 passagens que eu quero falar com vocês. A primeira que está em Lucas, capítulo 18. Ela é a parábola do juiz iníquo, que é a parábola então de um juiz que não era justo, um juiz que não era bom, é o juiz iníquo. E ele diz assim: propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque essa viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz esse juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Essa passagem é muito interessante porque ele compara Deus com alguém ruim, com uma pessoa que não é boa, que é um juiz que deveria ser justo, e ele não é um juiz justo, ele age com as suas más intenções. É isso que ele quer dizer desse juiz. Ele compara Deus, olha que interessante, ele compara Deus com alguém ruim, e a gente já leva um choque, que fala assim, mas como? Deus é bom. E o que eu quero falar hoje é dessa essência de Deus. A gente aprende
às vezes, um Deus que não é muito verdadeiro. Um Deus que às vezes achamos que ele é meio bobo, né? Meio, né? Não faz nada, ou um Deus ruim, que maltrata as pessoas, que castiga. Então eu finjo que sou bonzinho, eu vou na missa toda vez, para fingir que eu estou rezando, porque vai que ele me manda alguma coisa ruim para a minha vida, e finge o tempo inteiro, porque a gente aprende um Deus que não é verdadeiro. E essa passagem, ela é interessante, porque ela mostra um Deus, que é um Deus sim, sim, não, não. Ele é um Deus mais duro, é um juiz duro. Ele mostra um Deus que pode ser que não queira escutar a sua oração, por tantas coisas que possam estar acontecendo aí. Ele está mostrando isso, mas diz assim: mas se você lhe vê que você está realmente decidido, ou seja, que você insiste, ele vê que o teu desejo é verdadeiro. Outro dia eu falei aqui, o homem que pede e vacila, esse não vai alcançar nada. E o que Deus fica prestando atenção nas nossas condutas, será que esse daí está fingindo? Que a verdade ele até sabe, né? Está fingindo? Ou ele realmente está buscando aquela solução? Ele realmente está buscando ela estava procurando uma solução para o seu caso. Essa pessoa realmente está procurando a solução, ou ela está procurando o caminho mais fácil? Né? Porque Deus pode parecer o caminho mais fácil. Infelizmente, muitas ideologias, né, do mundo aí dizem que cristão é o que quer o caminho mais fraco. O cristão é alienado, é bobo, não sabe nem o que está fazendo. Falam isso porque veem os falsos cristãos. Os cristãos que não são esses cristãos verdadeiros, que são aqueles que fingem que são cristãos, que são aqueles que talvez até vivem dentro da igreja, mas fingindo. Não são verdadeiros cristãos. Então nós acabamos ficando com uma má fama por causa disso. E o que ele vem falar isso, ele vê aquele que é firme, que não desiste na primeira contrariedade, que não desiste se é, por exemplo, maltratado, né? É aquele que realmente está decidido. Não é aquele que o padre olhou de cara feia, não volto mais. Não, é aquele que eu sou realmente cristão, católico, essa é a minha decisão. E pronto. Não é aquele que vai achar ruim porque a renovação faz isso ou aquilo. Não, este é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar. Está entendendo? Ele está decidido. E é isso que o Senhor vai olhando para a nossa vida. E Ele olha e fala: não, realmente esse está decidido. Esse é um lado de Deus que a gente não escuta muito. A gente escuta o lado: Deus é bom, Deus escuta todo mundo. Realmente, Deus é bom, Deus acolhe todo mundo, Deus acolhe o pecador, mas Deus olha a nossa vida. E Ele vê a nossa perseverança, e Ele vê a nossa decisão. Essa mulher era decidida na sua causa, e ela ficava lá pedindo para o juiz aquilo que ela queria. Por isso que no final desse versículo, é uma parábola, e Jesus diz assim no final: digo-vos que em breve lhes fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Por isso, meu irmão, o que nós temos que pedir todo dia é: Senhor, não me deixa perder a fé verdadeira. Não essa fé falsa de ir na igreja, a fé verdadeira, que sabe que o Senhor age. E por que eu estou falando isso? Porque nós passamos dias bons e dias ruins, né? E no dia bom é fácil falar que crê em Deus, mas no dia ruim não é fácil. Passamos o vale escuro na vida, todo mundo passa. E esse dia é difícil de dizer, mas é a hora
que você tem que perseverar. É a hora que você fica. Eu me lembro há mais de 25 anos atrás, porque as 25 estou no grupo, né? Mais de 25 anos atrás, e a gente na renovação tem aquela mania de negócio de servo, né? A gente até não tem nesse grupo não, mas muito é servo. E eu, muito boba, fui lá falar com um padre aí, que os servos queriam fazer, mas ele me mandou embora com um monte de acusações sobre a questão de ser servo, que era um absurdo que a renovação usasse esse termo. Extremamente mal educado e muito humilhante a situação que eu passei. Mas eu me decidi, não decidi? Eu não me decidi pela fé católica? Por que eu vou desistir dela? Por causa de uma ofensa? Por causa de alguma coisa que possa ser acusada? Estão entendendo? É uma decisão que você tem que ter. Isso há mais de 25 anos atrás. Estou aqui, ó. E passei muitas e muitas coisas. E muitos de vocês também já passaram. É importante que eu fique firme, porque se você não ficar, vai chegar no fim e o Senhor vai falar: que pena, eu queria tanto conceder essas coisas para ele, mas ele não ficou, ele não perseverou, ele não continuou batendo na porta. Para a gente pensar mais um pouco nisso, ó. João capítulo 6 diz assim, Jesus, versículo 59, Jesus ensinando na sinagoga, ele fala, depois do ensinamento falam assim, versículo 60, muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isso é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem os havia de trair. E ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Olha só como Jesus foi duro aqui. Ele pregou, aí os que não concordavam com ele, começaram a dizer que não concordavam com ele. E aí os próprios discípulos, que eram os que andavam com ele, começaram a questionar e duvidar do que ele estava falando. E ele, ao invés de passar a mão na cabeça e falar assim, não, fulaninho, fica aqui. Não é nada disso, não é assim. O que ele falou? Quer ir? Por que você não vai embora? Olha como ele foi duro. Vai embora. Entenda que a natureza de Deus não é de bobo. Deus nos leva a sério. A gente que não leva ele a sério. Ele leva a sério. A ponto de dizer assim, não quer? Vai embora. Ele não passa a mão na cabeça não. Não está concordando? Você que sabe. Essa liberdade, ninguém dá, só Deus dá para as pessoas. Uma liberdade total. Você quer? Pode ir. Faça o que quiser. Não precisa passar a mão. Ele não passa a mão na cabeça. Ele não vai te dar as coisas só para passar a mão na tua cabeça, não. Ele vai te ajudar se você tiver decidido com Ele. E aí Ele vai te ajudar. Ele não faz as coisas porque para agradar a criancinha do jardim da infância, não. Ele faz aquilo que nós nos dispusemos diante dele. E se eu me disponho a perseverar, ele vai ver a minha perseverança. Mesmo chorando, mesmo com lágrimas nos olhos. Não é proibido chorar, não. Não é proibido reclamar e chorar. Pode chorar.
porque a vida é feita de choro também. Chora, mas fica perseverante diante de Deus, esperando a hora que Ele vai vir e vai te responder. Está entendendo? Quantas vezes eu fiquei chorando aqui no grupo? E às vezes ainda choro também. Quantas vezes temos que chorar também? Mas esperando. E aí Ele vem. Entenda que Ele não é duro, Ele é radical. Está descontente? O que Ele diz? Vai embora. Você quer ir embora? Pode ir. Não precisa fazer de conta. Não precisa fingir. Não está concordando? Vai embora. A decisão é tua. E isso aí que eu quero apresentar hoje para vocês. Um lado, talvez diferente, mais duro de Deus. Um Deus misericordioso, mas um Deus verdadeiro. Um Deus sério, que não vai ficar aguentando, faz de conta. Um Deus que quer gente firme. Por isso o cristão sempre foi, a história toda, desde o início aqui da Bíblia até hoje, o cristão verdadeiro é um homem forte. Ele não é isso que as ideologias todas falam, que é fraquinho, que fica só atrás de Deus. Não. Cristão verdadeiro é forte, é firme, porque ele está decidido. E ele vai passar chorando às vezes, mas ele vai estar firme. Ele sabe o que ele está fazendo. É esse o cristão verdadeiro, é essa a história da nossa igreja. Quando a gente fala da igreja católica, essa é a história da nossa igreja. Por isso a gente fica na igreja católica, eu fico na igreja católica, porque essa é a história dos santos. Homens que foram fiéis verdadeiramente, que não foi por causa de briguinha que virou as costas e foi embora. Homens decididos. E eu quero convidar você a ser um homem e uma mulher decidida. Se você quer viver nessa terra, que eu não estou falando do céu, estou falando agora. Você quer viver essa vida, vendo o poder de Deus, seja decidido. Se não, não sei como é que vai ser a sua vida. Ou vai ser fingida, ou de repente Ele vai falar, pode ir, porque é isso que você quer. Cutuca o teu irmão e fala assim, seja verdadeiro e forte. Esse é o convite. Quer ver o poder de Deus? Quer ver acontecer maravilhas na sua vida? Persevera. Persevera. Fala para a pessoa do lado, persevera. Aí você vai ver. Nem que seja chorando, mas persevera, que você vai chegar. Porque o que o Senhor disse ali é, eu chegará a vitória, mas será que eu encontrarei alguém decidido, alguém com fé? Não deixa as coisas te levarem, não deixa o fingimento até dos próprios cristãos te levarem, não deixa aquilo que semente de Deus levar a tua vida. Toma uma decisão e vai em frente, e Deus vai te justificar, porque não é Ele que decide, é a gente que decide, é você que decide. Mas se você decidir, Ele é fiel. E Ele vai ser fiel com você. Basta que você tome essa decisão. E Ele vai justificar a sua vida. Por isso a Bíblia fala que nós somos justificados pela nossa fé. Se eu me decido, Ele justifica a minha vida. E Ele justifica mesmo. Né? Nós estamos aqui há 25 anos, mais de 25 anos. Eu falo mais tempo com Deus do que sem Deus. Ele é fiel, mas você precisa tomar a sua decisão. E isso, meu irmão, quando se toma uma decisão, é para a nossa vida. Então não é só dentro da igreja, é na vida. Por que a gente, como grupo de oração, a gente não... até nem fala dessa questão de servo, desse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque nós sabemos que você é servo de Jesus na sua vida. Aonde você for,
Você é servo na sua casa, você é servo no seu trabalho, você é servo quando você está passeando, você é servo quando está trabalhando, você é servo todo o tempo. Porque ser servo não é serviço, é uma escolha. Eu quero a minha vida útil a Deus. E aí você vai servir a Deus. Aonde? Em todo lugar onde o teu pé puser. Você põe o pé, ali você é servo, onde você for. Não precisamos ser servos. Precisamos decidir. Porque daí Ele vai fazer da nossa vida homens e mulheres cristãos, transformadores do mundo que vivemos. Já pensou que legal? Só essa igreja aqui, ó, já faria uma diferença nesse mundo, hein? Nessa cidade, hein? Que a gente fala mal da cidade, das coisas. Quanta coisa podia ser diferente se a gente tomasse essa decisão. Então convido o teu irmão e fala assim: toma uma decisão aí de ficar firme e servir a Deus.